Você gosta de histórias e contos de terror? Se inscreva no canal para receber nosso conteúdo, deixe seu like e dê sua sugestão para o nosso crescimento. Lembrando que sempre teremos histórias fictícias e reais, mesmo que não sejam. Vamos iniciar. Meu nome é Lívia. Conheço o Lucas desde que nasceu. Sinceramente, sempre achei ele meio estranho, mas achei que poderia ser da personalidade da criança. Quando ele completou 6 anos, parece que as coisas começaram a piorar. Eu reparava que quando o Lucas ia brincar com as outras crianças, quase sempre ele as intimidava apenas com o olhar. As crianças praticamente fizeram tudo o que ele queria. No começo achei que fosse uma coincidência, um menino dominador, mas depois ficou claro que havia algo errado. Em um determinado dia presenciei algo estarrecedor. Estávamos todos no parque e o sol já começava a se pôr. As crianças corriam gritando e rindo, exceto Lucas. Ele estava sentado em um banco, observando os outros com aquele olhar fixo e frio. Ele não brincava, apenas observava como se estivesse esperando por algo. Então notei que as outras crianças começaram a se aproximar dele, em um silêncio extremo. Eles pararam, formando um círculo em volta de Lucas, seus rostos indiferentes como se estivessem em transe. "Lucas, o que você está fazendo?" Eu perguntei com um arrepio na espinha. Ele apenas me olhou de relance. Um sorriso sinistro se formou em seus lábios. E foi então que tudo começou a desmoronar. Uma das crianças, uma menina chamada Ana, começou a se contorcer como se estivesse sendo sufocada por algo invisível. Ela segurava o pescoço com força, seus olhos arregalados de terror, mas nenhum som saía de sua boca. Eu corri para tentar ajudá-la, mas, antes que eu pudesse chegar, Lucas levantou a mão e a menina parou, como se tivesse sido congelada no tempo. O que aconteceu a seguir foi pior ainda. Ana, com os olhos vidrados, se ajoelhou na frente de Lucas, como se estivesse oferecendo sua lealdade. Em questão de segundos, as outras crianças fizeram o mesmo. Eu tentei intervir, chamando pelos seus nomes, tentando trazê-las de volta à realidade. Mas parecia que estavam presas em um feitiço, controladas pela vontade daquele garoto. Lucas olhou para mim com um brilho perverso nos olhos. "Você não deveria estar aqui, tia Lívia", ele disse, sua voz soando mais velha do que seus 6 anos. "Elas estão apenas começando a entender." Eu recuei assustada. Havia algo profundamente errado com Lucas. Não era apenas uma questão de comportamento. Era como se ele tivesse um poder sobre os outros, algo sobrenatural e maligno. Tentei correr, chamar por ajuda, mas quando virei para sair do parque, senti uma força invisível me segurando pelos pés. Olhei para trás e vi Lucas, com a mão erguida em minha direção, os olhos completamente negros agora. "Você não vai contar para ninguém", ele disse. E então tudo ficou escuro. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma. Eu vejo Lucas em meus pesadelos, sempre com aquele sorriso frio e maligno. E o pior de tudo, as crianças da vizinhança ainda o seguem, em um silêncio perturbador. O que quer que esteja dentro dele está crescendo. Eu acordei no hospital no dia seguinte, sem conseguir me lembrar de como cheguei lá. Me disseram que me encontraram caída no parque e que as crianças estavam bem, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era verdade. Eu sabia que algo muito pior estava acontecendo e que Lucas era o centro de tudo isso. Depois daquela noite, tentei me distanciar, tentei esquecer. Mas Lucas estava em toda parte. Toda vez que eu passava perto da casa dele, sentia aquele arrepio na espinha, como se seus olhos estivessem cravados em mim, mesmo sem ele estar ali fisicamente. Era como se ele soubesse onde eu estava o tempo todo. Então, uma noite, acordei no meio da madrugada com um barulho estranho vindo do corredor.
Um som suave, quase imperceptível, mas que fez meu sangue gelar. Um riso baixo, infantil. Lucas. Levantei da cama, cada passo me fazendo tremer, e caminhei até o corredor escuro da minha casa. Lá, na penumbra, uma pequena silhueta estava de pé no fim do corredor, as mãos nas costas, o mesmo sorriso de antes. Era Lucas, mas ele não deveria estar ali. Eu sabia que a casa dele ficava a 2 quadras de distância. Como ele tinha entrado? O que ele queria? Eu avisei tia Lívia, ele sussurrou com uma calma assustadora. Você não deveria ter falado sobre aquele dia. Tentei responder, mas minha voz falhou. O medo era paralisante. Ele deu um passo à frente, e a luz fraca do corredor revelou algo aterrador. Atrás dele, as sombras começaram a se mexer. Não eram apenas sombras comuns, mas figuras indistintas, quase humanas, que se contorciam e sussurravam. Havia algo de errado com aquelas figuras. Elas não eram reais, mas também não eram apenas uma ilusão. Eram algo entre os 2 mundos. Lucas estendeu a mão para mim. Eu senti um vento gélido atravessar o corredor. Eles me obedecem agora, e você vai obedecer também, se não parar. As sombras se aproximaram de mim, lentamente, sussurrando meu nome. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Eu sabia que, se não fizesse algo, aquelas coisas, o que quer que fosse, me levariam para onde quer que tivessem vindo. Em um ato de puro desespero, gritei com toda a força que me restava, tentando expulsar aquele horror da minha mente. Quando meus olhos se abriram, o corredor estava vazio. Lucas tinha desaparecido, e as sombras também. Mas o ar ainda estava gelado, como se uma parte delas tivesse permanecido ali. Desde então, minha vida se tornou um pesadelo constante. Não consigo escapar da sensação de que estou sendo observada, vigiada de perto, especialmente quando estou sozinha. Toda vez que passo por um espelho ou uma janela, sinto os olhos de Lucas sobre mim, mesmo que ele não esteja por perto. E as crianças da vizinhança continuam seguindo ele, obedecendo seus comandos sem questionar. Há algo profundamente errado com Lucas. Algo que eu não sei como explicar, mas que continua me assombrando. E no fundo tenho certeza de que não sou a única. Ele está apenas começando, e o pior está por vir. Os dias que seguiram foram um verdadeiro tormento. A presença de Lucas parecia se intensificar, mesmo quando ele não estava por perto. À noite, eu ouvia risadas, sussurros vindos de lugares onde ninguém deveria estar. Os olhos das crianças da vizinhança eram diferentes também, como se todos compartilhassem o mesmo segredo sombrio que Lucas guardava. Então, uma noite, tudo desmoronou. Eu estava em casa tentando manter minha sanidade quando ouvi uma batida na porta. O som era calmo, mas algo nele me fez estremecer. Quando abri a porta, lá estava Lucas, com o mesmo sorriso frio, o olhar fixo e perturbador. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Atrás dele, no meio da rua, as crianças da vizinhança estavam de pé, imóveis. Seus olhos, antes cheios de vida, agora vidrados, sem emoção. Eram como marionetes esperando por pedidos. Meu coração disparou e tudo em mim gritou para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Está na hora, tia Lívia, disse Lucas, sua voz soando como um eco distante. Eles querem você agora. Antes que eu pudesse reagir, as sombras surgiram novamente, dessa vez saindo do chão, das paredes, me cercando rapidamente. O vento gélido voltou a assombrar o ambiente, e eu sabia que desta vez não teria escapatória. As crianças, que antes eram tão inocentes, agora sorriam de maneira surpreendente.
seus rostos se deformando em algo não humano. Lucas deu um passo à frente, e seu rosto, antes de uma criança comum, começou a se distorcer. Seus olhos ficaram completamente negros, e sua pele parecia quase translúcida. Ele não era mais apenas um garoto estranho. Ele era algo muito, muito pior. Desesperada, tentei correr para dentro de casa, mas as sombras me agarraram pelos pés, me puxando para baixo, como se o chão fosse feito de areia movediça. Eu gritei, mas minha voz parecia ser sugada pelo ar denso ao meu redor. Foi então que, num ato de desespero, gritei o nome dele. Lucas! Ele parou por um segundo e seus olhos encontraram os meus. Eu nunca fui Lucas, ele respondeu, com sua voz distorcida, quase demoníaca. Lucas foi apenas a porta para eu entrar. De repente, uma força invisível me empurrou para trás e fui arremessada contra a parede da sala. As sombras ao redor de mim começaram a se dissolver, mas o frio e a sensação de que algo muito maior estava lá. E então algo inacreditável aconteceu. As luzes da casa começaram a piscar, e as crianças na rua que antes estavam paradas caíram no chão, como bonecos quebrados. Lucas, ou o que quer que estivesse fingindo ser ele, começou a se desfazer em uma nuvem escura, que foi sugada para dentro da terra, deixando apenas o silêncio. Eu corri até as crianças verificando seus sinais vitais. Estavam vivas, mas desacordadas, como se tivessem sido libertadas de um feitiço sombrio. Lucas, no entanto, nunca mais foi visto. Os dias que seguiram foram confusos. As famílias da vizinhança não se lembravam de Lucas. Era como se ele nunca tivesse existido. Ninguém sabia quem era aquele garoto, e sua casa, que eu tinha certeza de que ficava a algumas quadras de distância, agora estava completamente vazia, como se ninguém nunca tivesse morado ali. Eu fui ao hospital, com a mente perturbada, tentando entender o que havia acontecido. Mas a única explicação que obtive foi que tudo aquilo poderia ter sido apenas um pesadelo. Exceto pelo fato de que as crianças lembravam. Elas sabiam o que aconteceu, mas se recusavam a falar. Desde então, eu vivo com a certeza de que aquele Lucas era algo que veio de outro lugar. Algo que usou a imagem de uma criança para entrar em nossas vidas. E mesmo agora, sempre que o vento sopra à noite, eu sinto aquele frio familiar, como se ele estivesse esperando para voltar. E às vezes, quando passo por um espelho, juro que vejo um par de olhos negros me observando de longe, como se aguardasse o momento certo para tentar de novo. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.